Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ter aula de História. A gente vai trabalhar da página 269 à página 276 e vamos falar sobre o trabalho infantil, tá bom? Vocês podem pegar o marca-texto para marcar as partes mais importantes, colocar a data de hoje e começar, ok? Vamos lá? Leia a manchete a seguir. 168 milhões em todo o mundo são vítimas do trabalho infantil, diz o OIT. OIT. Qual é o assunto tratado na manchete? Manchete é a parte do jornal que fica em destaque, para a gente poder saber o assunto que está em destaque, que vai ser falado, a reportagem que vocês vão ler naquele jornal. Hoje em dia a gente não utiliza muito jornal, né? Nem todo mundo compra jornal, mas a gente já passou por banca, a gente passa por banca de jornal e a gente vê os jornais. Aí vocês vão sempre ver palavras em destaque, frases em destaque. Essas frases em destaque são chamadas de manchete, tá bom? Então, tá falando sobre o quê? Sobre a quantidade de pessoas vítimas de trabalho infantil, tá? Quantas crianças se encontram em situação de trabalho infantil no mundo, de acordo com a manchete, com esse anúncio? 168 milhões, né? Junte-se com um colega e reflita sobre as consequências do trabalho infantil na vida das crianças. Pessoal, vamos lá. A gente não tem como fazer isso, então a gente vai pensar aí, a tia Cris vai falando e vocês vão refletindo, né? Pessoal, as crianças, elas têm direitos importantes para que elas cresçam, evoluam, né? Ou seja, toda criança, ela tem direito a ter uma moradia, a ter saúde, a ter um lar, que é uma casa, ter uma família, tá? Para poder se desenvolver, crescer, aprender, amadurecer, né? Aprender a ajudar o outro. É o básico que toda criança precisa ter. E brincar, ela precisa estudar, tá? São coisas que toda criança deve ter, certo? Criança não é para trabalhar. Aí você vai falar assim: Tia Cris, mas minha mãe manda eu arrumar o quarto. Vai arrumar o quarto. Tia Cris, mas minha mãe mandou botar o lixo lá na rua. Vai botar o lixo lá na rua. Tia Cris, mas isso é exploração infantil? Não, não é não. Isso é educação. Isso daí é a mamãe, o papai, a vovó, a titia te ensinando a ser uma pessoa melhor, certo? Então, guardar os brinquedos, botar a roupa no cesto de roupa suja, ajudar a mamãe a lavar a louça, né? Não é lavar a panela, limpar o fogão, nada disso. Lavar o seu prato, o seu copo, arrumar a sua cama. Isso não é exploração infantil, não é trabalho infantil. Isso é ter educação, amadurecer, cuidar das suas coisas. Isso é diferente de trabalho infantil. Tia Cris, por que você está falando isso? Porque toda vez que eu dou aula e falo sobre esse assunto, meus alunos vêm falar assim: mãe, ou tia, mas a minha mãe então me bota para trabalhar. Não, é diferente, tá? Vou te falar por que é diferente. Outro dia eu tava na rua, eu fui no mercado, aqui do lado da minha casa tem um mundial, e aí tinha um menino bem pequenininho vendendo bala. Aí eu falei assim: você estuda? Porque todos os menininhos se lascam comigo porque eu pergunto se estuda, né? Essas coisas assim. E aí ele falou assim: não, tia. Aí no caso dele ele não estudava porque tem que ter videoaula e ele infelizmente não tem o recurso de ter videoaula. Falei: ah, tá, mas você estudava? Ele estudava. E você tá vendendo bala por quê? Ah, porque minha mãe mandou. E cadê sua mãe? Tá em casa. Aí eu falei: então tá, faz o seguinte, toma esses R$2, não precisa me dar bala, fica com esses R$2 pra você e aí você vende essa bala que você me daria pra outra pessoa. Aí sabe o que ele falou pra mim? Ele falou assim: tia Cris, não quero, tia Cris aí, perdão, ó, ele não falou tia Cris não porque eu não sabia o nome. Ele falou assim: tia, eu não vou te dar, eu vou te dar bala, porque se eu chegar em casa com bala, a minha mãe vai me bater. Sentiu a diferença? O que acontece? Ele chegou pra mim, né? Ele não conseguiu analisar que eu dou o dinheiro, ele vai ganhar mais, vai ter mais uma balinha para vender. Ele pensou assim: não, eu tenho que vender e eu tenho que vender logo essa bala para essa caixa de bala acabar. Era aquela Flix pequenininha, né? Aquele chicletinho. Porque se eu chegar em casa com chicletinho na caixa, minha mãe me bate. Isso é exploração infantil, certo? A mãe tá em casa,
e tá botando a criança para trabalhar. Porque a gente, quando vê uma criança trabalhando, um adulto, até vocês mesmos, vocês devem sentir peninha de ver aquela pessoa trabalhando, né? A pessoa se sensibiliza e acaba dando um dinheiro ou comprando aquilo que a criança está vendendo. Então, os pais dessa criança, ela explora a criança. Então, isso é trabalho infantil. E isso não pode acontecer, certo? Sentiram a diferença? Quando o nosso pai e nossa mãe, ele pede pra gente fazer alguma coisa em casa, ajudar em casa, não é uma exploração, tá? Claro que existem situações e situações, tá? Se uma família bota a criança para fazer tudo e não faz nada, estando em casa, aí tá explorando. Mas não é assim, tá? Existem diferenças. E eu sempre coloco isso porque sempre, se eu estivesse na sala, ia ter sempre um ser humano que vai falar assim, mas minha mãe bota para trabalhar. É diferente, tá bom? Então, vamos seguir. Como vimos na manchete, milhões de crianças são vítimas do trabalho infantil. Isso acontece principalmente em famílias de baixa renda. O que é baixa renda? Que ganham um salário muito pequeno ou não ganham nada. Em que as crianças têm que trabalhar para ajudar a sustentar a casa, e o que não é correto. Além de não poderem aproveitar a infância, elas geralmente trabalham longas jornadas durante grande período do dia e em condições precárias, em que as impede de ter um desenvolvimento saudável. O trabalho infantil é proibido pelo Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA. Nós temos aí um menino carregando um caixote, tá? Ele é o engraxate. Engraxate é um menino que fica geralmente em lugares onde tem homens que trabalham de terno e gravata e que usam sapato social. O sapato social é aquele sapato todo pretinho, que brilha. E aí ele fica na porta oferecendo serviço para engraxar, deixar o sapato bem lustradinho, brilhando, pro homem entrar lá na audiência, no escritório, com o sapato brilhando, tá? E isso é exploração infantil, não pode, tá bom? Estudar e brincar direitos das crianças, tá? Antes de falar sobre isso, existe uma outra situação também, geralmente no interior, eles também exploram a mão de obra das crianças em lavoura, na plantação, tá? Então essas crianças ficam com a mãozinha machucada de pegar o alimento para colocar no caminhão, ajudar a família. É triste, é triste. Tem famílias que fazem isso porque realmente não tem condições. Eles não maltratam, eles colocam as crianças para trabalhar com eles. Né? Existem várias situações, né? A gente não pode ficar julgando o outro. O que a gente coloca criança não é para trabalhar. A criança, ela tem direitos e deveres. Quais são os seus deveres? Os seus direitos são ter uma casa, saúde, escola, né, roupas limpas, a comida fresquinha, né, um lugar para você dormir, né? Isso é um direito seu, brincar, tá? E qual é o seu dever? Direito é o que a gente tem, que a gente precisa ter para ter bons... Dever é aquilo que a gente precisa fazer. Qual é o seu dever, né? Você precisa estudar, colaborar com a organização da sua casa, né? Respeitar os mais velhos, isso é um dever seu, tá bom? É o que você precisa fazer enquanto criança, tá? Estudar, colaborar com a sua família na organização da casa, né? Ter respeito com o outro, isso é um dever seu, tá bom? Estudar e brincar direito das crianças. A maioria das crianças que trabalha não consegue estudar nem brincar, porque está na rua trabalhando, né? Por isso, o trabalho infantil é um problema que precisa ser combatido por toda a sociedade. Há crianças que, mesmo trabalhando, primeiro parágrafo a gente pode marcar, esse que a tia Cris vai marcar também, tá bom? Há crianças que, mesmo trabalhando, frequentam escola, mas em razão da rotina cansativa, tem dificuldade de aprendizado. Quem é que vai aprender com fome, com sono, né? Chega a hora do recreio, vocês já não ficam? Tia, tá na hora do recreio? Tia, tá na hora do recreio? Falta muito pro recreio? Porque a barriguinha já começa a ficar com fome e aí não consegue nem pensar direito, né? Só pensa na hora do recreio. Você imagina uma criança que não come o dia todo. Vai ser difícil para ela poder conseguir
entender, compreender se a barriguinha dela tá doendo, né? Então a gente tem que agradecer muito a Deus por ter as coisas que nós temos, tá? Porque nem todo mundo tem, tá bom? Pensa nisso. No Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, que a sigla é ECA. Por que ECA, tia? Porque Estatuto é com E, criança é com C, adolescente é com A. É CA, ECA, tá? Pode marcar esse pedacinho aí até situação que eu vou ler agora. No Brasil, o Estatuto da Criança e Adolescente, ECA, busca proteger as crianças e adolescentes desse tipo de situação. Tá? Que é o que a criança não poder estudar, ou passar fome, ou não ter tempo de se alimentar direito porque está trabalhando, tá bom? Leia a seguir. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, ao desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa. Artigo 60. É proibido qualquer trabalho a menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O que é isso? Existem uns trabalhos que chamam o adolescente para aprender. Então, na verdade, geralmente esses trabalhos remuneram, ou seja, dão um dinheiro menor que um salário, mas colabora com esse adolescente e esse adolescente aprende, tá? Aprende no escritório, aprende numa fábrica, aprende numa empresa, tá? Ele trabalha, ganha um valor menor do que os outros ganhariam, mas ao mesmo tempo ele aprende. Muitas vezes ele é promovido, ele é chamado para trabalhar efetivamente, ou seja, para ser um contratado daquela empresa. Então, nesse caso, pode, tá bom? Quais são os direitos acima da criança e do adolescente citados no trecho acima, né? Direito à vida e à saúde, desenvolvimento sadio e harmonioso, condições de exigência, dignas de exigência e o direito à educação, que eu já falei antes. Sublinho o artigo que trata do trabalho da infância, é o artigo 60, pessoal. Pega o lápis e marca forte aí, ó. É proibido qualquer trabalho de menores de idade, salvo a condição de aprendiz, ou seja, exceto aprendiz. Aprendiz pode, até porque ele está ganhando para ajudar e está aprendendo. Por isso que a palavra é aprendiz, tá? Tem um projeto chamado Jovem Aprendiz que é dessa forma. Se tiver dúvida ou quiser saber, coloca lá no Google Jovem Aprendiz, tá bom? De que maneira o trabalho infantil afeta o direito das crianças, né? O trabalho infantil, ele não permite que a criança tenha tempo para estudar, para se alimentar corretamente. Então, tudo isso vai fazer falta para a criança, vai prejudicar, certo? Na 271, a gente vai marcar esse pedacinho aqui, tá bom? E aqui são as partes que eu falei para vocês passarem o marca-texto, tá bom? Na página 271 tá assim, ó. Observe o cartaz abaixo, depois responda as questões. Lugar de criança na escola. Diga não ao trabalho infantil. Programa de combate ao trabalho infantil no âmbito da Justiça do Trabalho. Tem aí o telefone para denúncia. Se você vê alguma criança trabalhando na rua, você pode ligar e denunciar. Qual é o assunto tratado no cartaz? O trabalho, fala sobre o trabalho infantil. O cartaz fala sobre o trabalho infantil. Como é que você chegou a essa conclusão? Chegou à conclusão a partir do que está escrito nele, a partir das imagens dele. Como a gente está fazendo junto, pode dar um pause e concluir a sua resposta, tá bom? Qual é o direito da criança estabelecido pelo ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, foi utilizado nesse cartaz? Transcreva a frase apresentada nele que trata desse direito, ou seja, é o direito à educação. Qual é a frase? Lugar de criança é na escola. Então, a gente vai escrever aí, ó, o direito à educação, tá? E a frase é, entre aspas, lugar de criança é na escola. Fecha aspas. Vai fazendo aí, ó. Eu sei que é óbvio que eu escrevo mais rápido que vocês, mas vocês podem fazer e dar o pause e passar, que eu já vou mostrar para vocês. Além do direito mencionado acima, qual é o outro direito estabelecido pelo ECA? O que é ECA?
não ouvi, Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Pode ser utilizado no cartaz o direito de proteção à vida, ao desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência, entre outros. Eu vou apagar aqui e botar ali para vocês copiarem. Vou botar bem pertinho, tá? Beleza? Página 272 é o seguinte. No espaço abaixo, faça um desenho com um tema. A gente vai fazer um cartaz, tipo esse que a gente tem aqui na 271, tá vendo? Não copie isso, não. Use sua imaginação, tá? Aí vocês vão fazer esse cartaz, escrever uma frase e aí vai deixar no seu livro, tá bom? Mas faça, por favor, tá bom? Quando você terminar hoje o vídeo, você faz ele com calma, tá bom? E aí a gente tem um resumo, ó. Nesse capítulo, conhecemos alguns direitos trabalhistas e vimos que esses direitos foram alcançados por meio de luta de muitos trabalhadores no decorrer dos anos. Vamos ver alguns temas? Direitos trabalhistas, como salário mínimo e férias remuneradas, foram conquistados por meio de luta de muitas pessoas ao longo do tempo. O registro na carteira de trabalho garante muitos direitos ao trabalhador. Existem pessoas que realizam trabalhos voluntários. Ao longo dos anos, as mulheres conquistaram muitos direitos. Atualmente, elas podem estudar, escolher sua profissão e realizam muitos trabalhos que antes eram exercícios apenas dos homens. O trabalho infantil é proibido e afeta o desenvolvimento das crianças trabalhadoras e, por isso, deve ser combatido. Na 274, nós temos sugestões de livros, tá? Na 275, é uma pesquisa, vocês vão fazer e colar no livro, tá? Procure em jornais ou revistas uma imagem que represente uma profissão. Cole no espaço abaixo e mostre aos colegas. Não tem como mostrar, mas eu gostaria muito que vocês fizessem. Até porque, vamos imaginar que falte alguns pontos ou precise de um trabalho extra e eu pedir essa página, ou eu e tia Lu pedir essa página, tá pronta. Não é para fazer e mandar nada pro e-mail agora, mas deixa isso pronto, tá? A gente já tem um trabalho que tá feito no livro de vocês. Fechou? Desenhe a seguir uma profissão do passado e uma que surgiu nas últimas décadas. Vamos lembrar as profissões do passado? Datilografia, o assentador de lampião, certo? Eram profissões de antigamente, né? Profissões atuais, os youtubers, as blogueiras, tá? A gente pode falar também analista de sistemas que trabalha com computador, tá? São profissões mais atuais. Legal? Agora, junte-se a 3 colegas, na verdade a gente vai fazer isso sozinho na sua família. Entreviste uma pessoa que já realiza e tenha realizado trabalho voluntário e siga o roteiro. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Como eu já fiz trabalho voluntário, quem não tem, quem pergunte, eu vou responder. E vocês vão registrar da melhor forma. Tá combinado? Tia, mas a minha mãe realiza trabalho voluntário. Faça com a sua mãe com calma. Tia, mas a minha avó faz trabalho voluntário. Faça com a sua avó com calma. Não é obrigada a fazer comigo, tá? Ah, tia, mas a minha prima vem aqui em casa no final de semana e faz trabalho voluntário. Posso fazer com ela? Sim, pode fazer com ela. Mas talvez tenham amiguinhos que não conheçam pessoas que fazem trabalho voluntário. E aí eu vou falar um pouquinho e aí vocês vão anotando, tá bom? Tia, mas você faz como? Pausa o vídeo e vai respondendo, tá bom? Nome do entrevistado, Cristiane. Idade do entrevistado, 38, até dia 30 de setembro, quando eu faço 39. 38. Que tipo de trabalho voluntário você realizou e quanto tempo durou? Então, vamos lá? Eu faço um trabalho voluntário na Trupe Atrapalhados, que são palhaços hospitalares. Eu faço esse trabalho desde o início de 2019 e ainda faço. Só não estou fazendo visitações porque os hospitais ainda não estão numa situação de preocupante com relação à pandemia, tá? Então, que tipo de trabalho voluntário você realizou? Na verdade, eu realizo. Sou uma palhaça hospitalar e eu faço de 2019 até os dias de hoje, tá? Quem são, né? Porque eu ainda faço esse trabalho.
As pessoas beneficiadas por esse trabalho, os pacientes internados do hospital. Não só os pacientes, porque quando a gente vai fazer esse voluntariado, a gente leva alegria a todo mundo que está lá. Até pessoas que estão na emergência, a gente brinca, a gente às vezes está com dor, a gente faz uma brincadeira para sorrir. Então, quem são as pessoas beneficiadas? As pessoas que estão dentro do hospital, tá bom? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em realizar? Conte também sobre algo que você tenha gostado bastante. Vamos lá, maior dificuldade. Quando você está levando alegria e você é uma palhaça hospitalar, você não pode chorar, né? Você está levando alegria, como é que vai chorar? E a minha maior dificuldade foi uma vez ver um paizinho que estava deitado e a filhinha dele estava tomando conta dele. E aí eu cheguei com mais 2 amigos, porque a gente sempre trabalha em trio. E aí a filhinha dele pediu uma oração porque o paizinho dela estava muito doente. E o meu pai já ficou muito doente um tempo. E aí, quando ela pediu aquilo, eu fico no coração dela até hoje. Meu olho encheu d'água porque eu lembrei do meu pai e aí eu tentei rir com meu olho cheio d'água e aí os meus amigos, eles foram pra minha frente fazer palhaçada enquanto eu virei de costas e enxuguei a lágrima pra eles não, porque se a gente vai levar alegria, como é que eu vou chorar, gente? Então essa foi a parte mais difícil. E também teve de uma mãezinha que estava lá no hospital durante muito tempo e a filha dela era pequenininha e não podia ir. Então ela estava com muita saudade da filha dela e isso foi muito difícil para mim. Eu fiquei muito triste porque eu lembrei do meu filho e eu também fiquei emocionada. Então assim, são momentos que você fica emocionada e você fica triste de ver a tristeza dos outros, é difícil, porque a gente leva alegria, como é que eu vou chorar? Então isso foi a parte difícil. Ver a tristeza do outro é difícil. E uma coisa que eu gostei bastante é de ver as pessoas sorrindo. De ver as pessoas sorrindo. Teve uma senhorinha que não estava sorrindo. Há um tempão a filha dela estava triste, a gente chegou lá fazendo bobeira e ela riu e ela ficou feliz, tirou foto com a gente. Então assim, o que me deixa feliz é ver a alegria das pessoas. O que me deixa triste é ver a tristeza delas e às vezes chorar, ter vontade de chorar por isso, entendeu? Agora nem tanto, mas no início era mais difícil. Bem, se você já tem um voluntário e pode fazer com esse voluntário, se você não tem, você pode usar as respostas da tia Cris para você poder colocar aí, tá bom? Porque aí eu já facilito vocês ou as crianças que não têm conhecimento de alguma pessoa que faz trabalho voluntário, tá bom? Então, um grande beijo para vocês. Estudem direitinho, porque semana que vem a gente já tem avaliação, tá bom? Beijo.